Chegamos hoje na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos abordar um tema muito interessante a partir da Bíblia Sagrada. Vamos entender hoje sobre a realidade bíblica do inferno. Esse texto é escrito e organizado pelo pastor Osiel Gomes. Estamos estudando com você o segundo trimestre da CPAD em 2024, já quase finalizando esse período de aula junto com vocês. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, você pode se inscrever no nosso canal, se tornar também um dos nossos alunos, deixando aqui a tua mensagem ou enviando essa aula para alguém. Você pode também iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. Então, apresente o texto áureo da lição em sala de aula que se localiza hoje em Mateus capítulo 25, versículo 41. É importante você realizar essa leitura também. Apresente também a verdade prática, é muito interessante você fazer a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46. Você pode estar lendo esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Tem muita coisa boa aqui e eu posto todo esse material todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Toda segunda-feira é o encontro marcado aqui da classe dos adultos, onde você pode ter acesso ao nosso material e estudar com a gente a palavra de Deus em nome de Jesus. Nesta lição 11, onde nós vamos abordar sobre esse tema, o inferno, nós vamos perceber à luz das Escrituras a sua realidade. Então, quando você observa o Novo Testamento, a partir da perspectiva do pastor Osiel Gomes, você vai perceber que o próprio autor da lição deixa claro que esse tema também é tratado no Novo Testamento, tratado até mesmo pelo próprio Jesus. E aqui nós precisamos também dar ênfase para falar a respeito da realidade da própria existência do inferno. Como nós cremos na realidade da existência do céu, da morada do povo de Deus, que nós vamos trabalhar semana que vem, nesta semana, essa lição vai cair no dia 16 de junho, nós vamos abordar sobre esse tema, que traz então o estado ou o local onde as pessoas que negaram ao Senhor e andaram no caminho da obediência vão exatamente parar. Então, pelas Escrituras, nós vamos entender uma perspectiva escatológica aqui. Reinaldo Odilo, também comentando a respeito da realidade desse mundo vindouro, ele fala a respeito da existência do céu, do novo céu, da nova terra, preparado então para os santos, mas também fala da realidade da existência do próprio inferno, que foi preparado para aqueles que negaram ao Senhor e andaram no caminho da desobediência e do pecado. Mas é interessante nós observarmos especialmente que essa visão também trabalha uma linha escatológica. Nós precisamos também entender o que é o estado intermediário. O estado intermediário, teologicamente falando, a partir da visão escatológica que nós defendemos, é aquele estado em que a pessoa, depois da morte, aguarda Cristo, ou então essa pessoa aguarda o juízo final. E é interessante você observar que a própria Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Nós temos na Bíblia Sagrada duas ressurreições, e essas ressurreições fazem parte também de uma linguagem hermenêutica escatológica. A primeira ressurreição para nós que somos crentes em Jesus é conhecida como a ressurreição do arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão encontro com o Senhor nos ares. Essas pessoas, então, participarão com o Senhor para todo sempre da eternidade. Então, essa é a primeira ressurreição preparada e separada para os santos. A segunda ressurreição, a Bíblia fala que é a ressurreição do juízo, preparado, então, para aqueles que morreram no caminho do pecado e no caminho da desobediência. Eles estão no estado intermediário. E nesse estado intermediário, então, eles aguardam o juízo, o seu julgamento, que é conhecido também como o estado final. O estado intermediário dos santos também é apelidado na Bíblia pelo seio de Abraão. Mas o estado intermediário para aqueles que são ímpios também é citado na Bíblia como o próprio Sheol, ou então Hades, de acordo com algumas versões ou interpretações escatológicas ou hermenêuticas também.
É interessante você observar o texto também de Salmos 9:17. Esse estado intermediário é o estado, então, em que as pessoas aguardam as ressurreições ou o juízo final, no sentido, então, da ressurreição dos santos em Cristo, para todo sempre, amém, ou então no sentido da ressurreição dos ímpios para o juízo final. Esta é a segunda ressurreição. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em algumas visões escatológicas, você vai perceber que esse termo Hades, Sheol, também é tratado na Bíblia de forma muito séria. A Bíblia fala exatamente sobre esses termos como uma prisão, no sentido então de lugar dos ímpios. Você vê uma passagem bíblica que o próprio Jesus contou em sua parábola a respeito do rico e o Lázaro. Isso você vai perceber lá em Lucas capítulo 16, versículo 23, onde você encontra o seio de Abraão, citado por Jesus em uma parábola, que é o lugar então dos santos em um estado intermediário, e exatamente o local onde os ímpios estavam, onde o rico estava, que desprezou Lázaro. Dentro das escrituras você vai perceber então essa linguagem simbólica para descrever esse estado intermediário. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que aqueles que morreram sem Cristo estarão, então, em uma prisão. Observe o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Então, pega o caderno para poder anotar, porque hoje eu quero trazer diversas passagens bíblicas para você trabalhar esse assunto de forma muito séria junto com os teus alunos. Além disso, aqueles que morreram sem Cristo vão passar por essa realidade de prisão eterna. Então, o inferno é prisão eterna. Tem muita gente que interpreta o inferno como se fosse o escritório de Satanás. E não é. Lá é a prisão dele. É um estado eterno que é literalmente temido por ele. Então, pelas escrituras, você vai perceber a sua realidade. Aqueles que desprezaram o Senhor, aqueles que andaram em pecado, se não se arrependerem, infelizmente vão parar nesse lugar. Então, pela palavra de Deus, nós precisamos observar todos esses versículos que vamos observar com você. Stanley Horton, também um teólogo pentecostal, falando a respeito da existência do inferno, ele também fala que lá é o destino final dos ímpios. Então perceba que a própria teologia pentecostal também vai defender isso. Você tem uma passagem bíblica que vai descrever que lá é o lugar de tormento eterno. Mateus capítulo 22, versículo 13 e Mateus 25, 30. A Bíblia fala que lá será o lugar da fornalha, um local conhecido como a fornalha de fogo ardente. Observe o texto também de Mateus capítulo 13, versículos 42 e 50. Lá é exatamente o lugar da destruição plena para aqueles que desobedeceram a Deus. Observe o texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. E é interessante que nós precisamos observar o que as escrituras falam a respeito desse tão importante tema. Geralmente a gente comenta na igreja, fala a respeito dos céus, detalhamos os céus, mas muitas pessoas deixam de falar da existência também do inferno. Não estamos aqui apresentando uma teologia terrorista, como assim? Para colocar medo e pavor nos irmãos. Não é isso o seu propósito em sala de aula. Mas o seu propósito em sala de aula, como professor ou professora, é apresentar a realidade do inferno e também demonstrar que o céu existe para os santos, para aqueles que permaneceram fiéis, como teu aluno, tua aluna também. E na aula que vem nós vamos muito abordar sobre isso. Eu espero muito contribuir com você nessa ministração. E se você pode, coloca aqui teu comentário, tá? Coloca de onde você está me assistindo, o que você está achando sobre o tema dessa aula também. E se você é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical da tua igreja e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da ministração que eu sempre estou trazendo aqui para você, onde você vai encontrar os versículos, a pesquisar mais para te ajudar a poupar teu tempo, vai tudo preparado para você. Você encontra também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para dinamizar, gente, as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral, tá? E a nossa proposta está na descrição desse vídeo. Fica à vontade para analisar e conhecer o nosso trabalho em nome de Jesus. Vamos então para o primeiro ponto, que trabalha agora sobre o seguinte argumento de acordo com a perspectiva do pastor Osiel Gomes.
o pensamento humano a respeito do inferno. O que as pessoas falam a respeito do inferno? O que diversas cosmovisões vão falar a respeito da existência dessa grande prisão? Já deu para perceber que a proposta do pastor Osiel Gomes é destacar exatamente a realidade bíblica desta grande prisão, o inferno. Mas é interessante você observar isso também com muito cuidado, sabedoria e biblicamente junto com os teus alunos, porque isso também é uma linguagem escatológica. Leia uma passagem bíblica que eu quero descrever para você e dar como dica para você ministrar em sala de aula. Está em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz o seguinte: que enganosa é a aparência da piedade dos falsos ensinadores. O que acontece? No Novo Testamento tinha muita gente também que desqualificava, desacreditava a existência do inferno. Vamos observar então o primeiro subtópico, que destaca então o seguinte argumento: filósofos e teólogos de mente cauterizada. Segundo o pastor Osiel Gomes, existem algumas linhas de pensamento, especialmente teológicas, que desqualificam, desacreditam, hermeneuticamente falando, a existência do inferno. Trabalham essa visão hermenêutica desacreditando e dizendo que isso é uma construção social e religiosa. Mas é interessante nós observarmos que a Bíblia Sagrada, que para nós ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, nós acreditamos na realidade bíblica da existência tanto do céu como do inferno, nós defendemos então essa crença. Nós acreditamos porque ela tem um fundamento bíblico e lá é o destino para aqueles que desobedeceram a Deus. Mas em primeiro lugar eu quero trabalhar também algumas composições. Já que o pastor Osiel Gomes citou aqui os filósofos e teólogos, eu quero trabalhar com você o que a filosofia trabalha a respeito do inferno, o que a filosofia aborda a respeito da existência do inferno. Então pega o caderno, a caneta para poder anotar comigo e você pode estar trabalhando esses conceitos também em sala de aula. Em primeiro lugar, você precisa observar uma visão filosófica também conhecida como a visão do ceticismo ou agnosticismo. Essa visão dos céticos e dos agnósticos desacredita exatamente a realidade da existência do inferno. Desacredita exatamente a existência do inferno, porque trabalham esse conceito entendendo que a existência do inferno é uma construção religiosa. E pelo fato de ser uma construção religiosa, para os filósofos agnósticos, isso então é desqualificado, é retirado. Então, a partir desse viés hermenêutico da própria filosofia agnóstica, você vai perceber que isso então é desacreditado na visão filosófica desse primeiro conceito. Existe também a filosofia que vai trabalhar o conceito da crítica e da moral. Na filosofia do conceito da crítica e da moral, os filósofos, então, passam a criticar a composição da visão do inferno da seguinte maneira, porque essas visões sobre o inferno geram, então, preocupações éticas, no sentido, então, de dizer que esse local será um local de tormento, mas, ao mesmo tempo, será um local onde as pessoas estarão sujeitas a uma natureza que não suporta. Então, nessa composição dos filósofos que seguem a linha da ética e da moral, você vai perceber que há aqui uma desqualificação, um preconceito a respeito, então, da existência do inferno nessa composição que estamos trabalhando com você. Você também vai perceber outras reflexões metafísicas e morais no sentido, então, de outras linhas da própria filosofia. Aqueles que seguem a visão da metafísica vai dizer o seguinte, vai explorar esse conceito do inferno a partir de uma investigação, a partir dessa visão da metafísica, destacando então que essa visão da pós-morte, ela pode ser vista também no plano divino. Mas ao examinar, especialmente, essa visão da pós-morte sobre a composição do inferno, eles destacam que não há como provar essa existência do inferno somente nesse conceito que estamos trabalhando com vocês. Existem também aqueles que trabalham a visão da filosofia em interpretações simbólicas e vão dizer que a interpretação do inferno que nós defendemos a partir da religião e da teologia, essa interpretação então é uma interpretação simbólica e pelo fato de ser uma interpretação simbólica não deve ser levada adiante. Então você tem aqui alguns conceitos que são trabalhados em uma visão filosófica. Agora nós vamos estudar também com você o que a Bíblia fala a respeito do inferno, claro, em subtópicos que vamos trabalhar daqui adiante, mas eu quero destacar também o que a teologia
liberal aborda sobre o inferno. Tome cuidado para você, por exemplo, não criticar toda a teologia ou não criticar, por exemplo, toda a filosofia. A filosofia também pode trazer princípios bons para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para o nosso crescimento espiritual, psíquico, também físico. Mas é interessante nós observarmos também isso através da teologia. A teologia é boa, a teologia pode te trazer crescimento, uma teologia bíblica sadia pode te ajudar a entender os conceitos, pode te ajudar a estar próximo de Cristo, então tome cuidado. Agora você precisa também combater falsas teologias, teologias que distorcem as escrituras, e um exemplo delas é a teologia liberal. O que a teologia liberal trabalha a respeito do inferno? A teologia liberal ela vai trabalhar especialmente esse conceito do inferno, desacreditando a sua existência. Há uma rejeição literal do inferno. Na própria teologia liberal, há uma rejeição literal do inferno, no sentido de dizer que o inferno não existe. Então, aqui há uma rejeição. Os teólogos liberais também destacam a ênfase na salvação universal, ou seja, no liberalismo teológico, há uma visão conhecida como universalismo de um conceito dentro da própria teologia da salvação. Nesse conceito, os teólogos liberais acreditam que todos serão salvos, todos serão libertos, ninguém vai para a condenação, até mesmo o próprio Satanás será perdoado no final. Então esse é um conceito trabalhado pela teologia liberal. Ainda, você vai perceber que a teologia liberal ela vai abordar essa visão existencial, no sentido também de abraçar alguns conceitos da própria psicologia. Então vai dizer o seguinte, que o inferno são construções sociais, construções religiosas, construções também psicológicas que aprisionam as pessoas. Então, há uma rejeição para essa existência do inferno. Então, aqui nós trabalhamos dois conceitos com você. Eu espero que você tenha pegado aí algumas ideias para poder ministrar em sala de aula e observar exatamente esses conceitos para crescermos em Jesus. Agora nós vamos para o segundo subtópico que trabalha também sobre o ensino do universalismo. Como eu disse para você, o universalismo ele vem da raiz da teologia liberal. A teologia liberal não é sadia. O que nós pentecostais defendemos? A teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia que trabalha então esse conceito de aproximar da presença de Deus. E eu espero que Deus use você na EBD da sua igreja. Neste segundo subtópico, você para então para entender sobre esse ensino herético apresentado a partir do conceito da teologia liberal, que é o universalismo. Esse universalismo é um conceito da teologia liberal que trabalha a salvação para todos, no sentido de dizer o seguinte, que não há justificativa então para a existência do inferno, no sentido também de dizer que até mesmo Satanás será perdoado no final por causa da graça de Deus. Só que esse conceito tem alguns problemas e o próprio pastor Osiel Gomes também aborda isso. O universalismo ele é uma doutrina que sustenta a crença da salvação universal, ou seja, todas as pessoas alcançarão a salvação. Aqui não há necessidade de você se arrepender, não há necessidade então de você estar em Cristo, de permanecer fiel, porque no final tudo vai dar certo. Esse é o sentido do universalismo. Nós cristãos, nós não apoiamos essa ideia, nós não defendemos essa ideia. E por que nós não defendemos a ideia do universalismo? E eu quero mostrar isso para você. Então pega o caderno e a caneta para poder anotar. Primeiro, nós cristãos, nós não defendemos essa ideia por diversas razões. Você vai encontrar em primeiro lugar por causa da interpretação das escrituras. Então as escrituras falam da realidade do inferno e muitos cristãos entendem de forma muito clara que o único caminho que vai levar as pessoas a Deus é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Atos capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: sem ele não há salvação. Então o universalismo vai pregar que você, independente da religião que você esteja, você então será salvo no final. Mas nós entendemos aqui, de acordo com a Bíblia, de acordo com a interpretação hermenêutica também de John Stott, que a salvação é somente encontrada na pessoa de Jesus. Somente Jesus nos leva à salvação. Segundo, o universalismo também nega a existência da justiça de Deus.
mas nós entendemos hermeneuticamente falando a respeito da justiça de Deus. Então, em segundo lugar, você tem a justiça de Deus. O universalismo vai negar a justiça de Deus, mas a Bíblia é clara em dizer a respeito da condenação final, a respeito da justiça de Deus, do juízo de Deus para aqueles que continuaram em pecado, rejeitaram o caminho, rejeitaram a salvação de Jesus. Terceiro, você vê literalmente a liberdade da escolha que é dada agora por intermédio do livre-arbítrio, e nós pregamos sobre isso, para aceitar a Jesus ou rejeitar a graça. E essa salvação é dada mediante a fé e a graça de Deus. Você vai perceber que agora você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador. O universalismo vai dizer que você não precisa aceitar, que você não precisa escolher porque você já foi escolhido. Cuidado! E em último lugar, você vai perceber também a própria tradição teológica. Em diversas meditações de homens de Deus, pais da igreja, teólogos que foram fiéis às Escrituras, existe literalmente o inferno. Existe literalmente a condenação. E há essa rejeição contra essa teologia liberal pregada a partir do universalismo. Então aqui você já tem alguns conceitos, você pode trabalhar isso em sala de aula, deixando Deus te usar. Se eu estou te ajudando, coloca um comentário aí, tá bom? Vamos caminhar então para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata agora sobre o alerta apostólico. O que a palavra vai dizer a respeito disso? O pastor Osiel Gomes comenta neste terceiro subtópico que nos dias bíblicos, nos dias dos apóstolos, existiam falsos profetas, falsos apóstolos, que ensinavam então o evangelho distorcido, combatiam a realidade da existência do inferno. E é claro que os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros profetas e a igreja se levantou contra essa visão hermenêutica que distorcia a realidade bíblica. E se lá atrás eles combatiam essa heresia, combatiam essa visão distorcida, hoje também nós precisamos nos levantar e também combater essas visões hermenêuticas que são heréticas do nosso tempo, propagadas aí por diversos meios de comunicação. Então eu quero demonstrar para vocês algumas passagens bíblicas onde você pode anotar e perceber que lá atrás os próprios apóstolos também combatiam a distorção das escrituras, combatiam uma visão hermenêutica que prejudicava a fé dos irmãos. Pegue o caderno e a caneta para poder anotar. Então você tem aqui 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3, onde Pedro alerta contra os falsos mestres que introduziam doutrinas, heresias destrutivas, negando o Senhor Jesus e trazendo então sobre si uma repentina destruição. Eles negavam o próprio Cristo como Senhor, como Deus e a realidade espiritual. Pedrão já combatia isso lá atrás. Você vai perceber também Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, onde o próprio Senhor Jesus relatou e orientou a igreja, orientou os apóstolos sobre os falsos profetas que se despachavam como ovelhas, mas na realidade eram lobos devoradores. E Jesus orientou combater esse tipo de situação. Observe outro texto agora. Nós temos então 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 4, onde Paulo alerta que nos últimos dias, ao nosso tempo, virá pessoas então que trarão então outra visão sobre a doutrina, distorcerão a doutrina. E o próprio Paulo fala que essas pessoas serão enganadoras. E nós precisamos então rejeitar esse tipo de visão hermenêutica que existe hoje, que nega a fé, nega as escrituras, nega a palavra de Deus, a existência de Cristo, a existência do céu e a existência do inferno. João também, na primeira carta, em 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João dizia o seguinte, olha, João dizia que nós precisávamos estar alerta contra os falsos espíritos, ou seja, contra os falsos ensinadores que procuravam então distorcer a palavra de Deus. Então, se lá atrás os apóstolos já nos alertaram, Jesus já nos alertou, nós precisamos estar vigilantes hoje também. Hoje você encontra heresias através da música, dos louvores, você encontra pessoas defendendo especialmente essa visão
Ah, você pode cantar uma música secular na igreja também, não tem nenhum problema, porque nós seguimos a própria poesia, a melodia. Cuidado com isso, porque isso também é uma visão distorcida. Olha, a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Isso aqui é um viés da teologia liberal. Roger Walson combate isso no seu livro também. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É interessante você observar que essas visões hermenêuticas também estão presentes nas mídias sociais, são distorcidas por teólogos liberais que defendem uma atualização das Escrituras, mas nós precisamos defender a Bíblia e dizer que a Bíblia Sagrada ela já é atual. Ela é a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é afiada, e é interessante entendermos que as Escrituras falam sobre a realidade do reino espiritual. E nós defendemos isso. Que Deus use você. Espero muito estar contribuindo contigo. Vamos caminhar então para o segundo ponto, tá? No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: como a palavra inferno aparece na Bíblia. Como é que esse termo, então, vai aparecer nas Escrituras, como proposta aí do pastor Osiel Gomes. No segundo ponto da lição, nós vamos abordar, então, sobre o que a Bíblia vai falar a respeito da existência do inferno, e eu quero mostrar isso para você biblicamente falando. Trabalhamos aí os conceitos hermenêuticos e filosóficos sobre a própria composição do inferno, o que outras linhas pensam, mas agora nós vamos trabalhar sobre o que a Bíblia fala. Leia o texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 11, que vale a pena você compartilhar também esse versículo em sala de aula junto com os teus alunos. E agora nós vamos para o primeiro subtópico, para entendermos então o inferno no Antigo Testamento, como isso era interpretado. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar então a palavra Sheol, que traz esse sentido então de lugar de condenação, ou sepultura, também traduzido por inferno. O próprio pastor Osiel Gomes aborda isso. Sugere então para a morada final daqueles que morreram então, no sentido de aparecer mencionadamente 65 vezes no Antigo Testamento, como destino para aqueles que morreram. Essa é a palavra então do Sheol, que é apresentada no Antigo Testamento para inferno. Também vamos entender que essa abordagem vai trabalhar especialmente, não explicitamente a palavra inferno, porque essa palavra inferno ela vai aparecer mais no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Sheol traz essa ideia de lugar de sepultura, lugar da morte, traduzido aí por inferno. Esse termo é um termo hebraico que traz então o lugar onde os ímpios serão lançados. Observe o texto também de Salmos, capítulo 9, versículo 17. Então você vê a palavra Sheol sendo trabalhada como o lugar onde os ímpios serão lançados. Tem outro texto que você pode perceber no Antigo Testamento. Anota aí. Nós temos então Isaías 66, versículo 24, onde esse versículo vai demonstrar o local, o destino dos ímpios, que é exatamente o local onde o fogo não se apaga e o verme não para de comer. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara também. Outro texto que você vai perceber se referindo ao inferno a partir da palavra Sheol no Antigo Testamento é Provérbios capítulo 15, versículo 24, onde esse versículo também vai demonstrar que o caminho daquele que é ímpio é o caminho do Sheol, ou seja, o caminho da condenação, da separação do homem de Deus. Então, pelas Escrituras, no Antigo Testamento, você tem aí no básico 3 passagens. A palavra Sheol é citada lá no Antigo Testamento 65 vezes. Temos 3 passagens que citamos para você, onde você pode estar abordando sobre esse argumento só olhando para o Antigo Testamento. Se nós já olhamos para o Antigo Testamento, que é um local de condenação para aquele que é ímpio, vamos observar agora o Novo Testamento. No Novo Testamento, como isso é abordado. E agora nós vamos para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha agora o inferno no Novo Testamento. No Novo Testamento, as Escrituras, então, vão apresentar a palavra inferno. No Antigo, nós encontramos a palavra Sheol. Só que no Novo Testamento, nós utilizamos o termo agora a partir do próprio grego, que você vai encontrar, então, as palavras Hades, Tártaro e Geena, tá? Para esse sentido, então, do local do inferno. Dentro das Escrituras, você vai perceber que esses termos gregos vão trazer a ideia
que esse é o local esperado para aqueles que são ímpios. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar diversas passagens bíblicas se referindo também, descrevendo que o inferno é um local real e é um local para os ímpios. E agora eu tenho alguns versículos para compartilhar com você. Então, pega o caderno e a caneta para anotar, para você compreender no Novo Testamento que isso também é citado. Nós temos então Mateus capítulo 25, versículo 41, onde Jesus fala que lá é o local do destino dos ímpios, tá? E esse local foi preparado para os ímpios, para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, então lê esse versículo. No Novo Testamento você também vai ter Mateus 10, 28, onde Jesus adverte sobre ter esse temor, especialmente de ter a alma destruída e ser lançado no inferno. Observe o texto agora de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, onde você encontra agora a parábola do rico e do Lázaro, onde você vai encontrar o estado intermediário, mas ao mesmo tempo você vai encontrar a condenação final ali sendo demonstrada. Observe também o texto agora no Novo Testamento, de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15, onde João fala que esse é o destino final, é a morte final para aqueles que são ímpios, para aqueles que desobedeceram a Deus, o diabo e seus anjos. Então, no Novo Testamento você vê isso de forma muito mais clara, de forma direta, sendo explicada por Jesus, sendo explicada pelos apóstolos sobre a existência. Gente, se esses homens de Deus, se o próprio Jesus falou sobre a existência, nós não podemos negar a existência e a realidade do inferno. E precisamos evitar esse caminho. Caminhando, vamos então para o nosso terceiro ponto, avançando com você. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do inferno. Chegamos então no nosso terceiro ponto da lição. Neste terceiro ponto, nós vamos entender agora numa visão da doutrina bíblica, ou seja, da nossa hermenêutica bíblica, como nós trabalhamos o conceito do inferno. Já citei no Antigo e no Novo, agora nós vamos entender isso teologicamente. Tem uma passagem que eu quero compartilhar, Isaías 38:10, onde fala que o inferno é visto como sepultura e lugar também dos mortos a partir do termo Sheol. Vamos caminhar para o primeiro subtópico que aborda agora sobre o conceito bíblico de inferno. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, como proposta do pastor Osiel Gomes, nós vamos aprender a respeito do conceito teológico sobre o inferno. O inferno, ele é um local de punição de acordo com as Escrituras. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo está, então, em Mateus capítulo 25, versículo 41, para entender esse conceito. Satanás, ele tenta cegar o entendimento de muitos a respeito da existência desse lugar de punição, dessa grande prisão. 2 Coríntios 4:4 é um exemplo disso. Então, esse cegueira espiritual é exatamente para negar, camuflar a existência dessa grande punição. Mateus capítulo 25, versículo 41, faz questão também de dizer que esse local é o destino dos ímpios. É para aqueles que se tornaram então pessoas malditas, ao ponto de rejeitar o próprio Senhor. O inferno é um local onde as pessoas literalmente serão lançadas quando rejeitarem ao Senhor, quando rejeitarem o seu amor, a sua graça. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, versículo 15, nós entendemos que se aquele ou aquela que não tiver um nome escrito no livro da vida, será então destinado a esse lugar. Então o que pode te livrar especialmente do inferno? É ter o nome escrito no livro da vida, é ter a salvação em Jesus garantida mediante a fé. Sem o nome escrito no livro da vida, você vai perceber que a Bíblia fala que essas pessoas serão lançadas no inferno por causa da sua desobediência. Então, rejeitar o mundo, rejeitar o pecado é um processo então de libertação desse lugar, dessa grande prisão que é o inferno, que foi preparada para Satanás e seus anjos. É interessante você observar pelas Escrituras que esses anjos são anjos caídos, são demônios. E pela própria Bíblia você vai perceber que isso também é importante ser entendido teologicamente falando, que precisamos ter o nome escrito no livro da vida para sermos livres desse tão terrível lugar. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que fala e ensina a respeito do conceito desta doutrina. O inferno é uma realidade ensinada integralmente nas Escrituras, descrito aqui em diversas passagens. O próprio Jesus disse que aqueles que rejeitaram a fé, rejeitaram a graça, enfrentarão então esse lugar
de destruição. Observe o texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, 23 também, capítulo 23, versículo 33, Marcos capítulo 9, versículo 43, Lucas capítulo 12, versículo 5, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, pela Bíblia, você já percebe exatamente que essa doutrina sobre o inferno existe. Isso também precisa ser trabalhado, ser ensinado também na escola bíblica dominical. O cristianismo ele vai abordar muito sobre a existência do inferno, esse lugar de condenação teologicamente falando em linhas coerentes. Essa doutrina também ela exerce um papel importantíssimo para demonstrar especialmente o caminho que leva para Deus, apontar para o céu, apontar também para a realidade bíblica de ter Jesus como Salvador e evitar essa condenação. Nós em Cristo precisamos entender que como servos e servas de Deus, precisamos escolher o caminho da graça. Você também precisa escolher o caminho da fé, teu aluno também, e que vocês possam crescer e avançar em Jesus. O último subtópico da lição, que é o terceiro ponto, trabalha agora sobre esse conceito, castigo que será também eterno. Em último lugar, como terceiro e último subtópico, nós vamos aprender que o Novo Testamento ele vai apresentar diversas passagens também que descrevem a respeito da realidade do inferno, como trabalhamos com você. O inferno é para aqueles e aquelas que rejeitaram a Cristo em sua própria decisão pessoal. O amor de Deus foi oferecido, a graça de Deus foi oferecida diversas vezes, por diversas maneiras, mas essa rejeição por escolha pessoal da pessoa de Cristo leva então essas pessoas a essa realidade do castigo eterno. É interessante que nós já observamos a palavra hebraica, também a palavra grega, mas você vai perceber que dentro da Bíblia o inferno é lugar de condenação. Dentro da palavra nós precisamos então observar que a palavra de Deus faz questão de descrever sobre essa realidade. E qual é o nosso papel? Tomar cuidado com isso. Falar do amor de Deus, anunciar Cristo na nossa tarefa. Também como cristão nós não podemos cair na mornidão espiritual, mas como servos e servas de Cristo permanecer firmes em Jesus. O último versículo que eu quero compartilhar com você está então em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, onde você pode estar lendo esse versículo também junto com os teus alunos, finalizando então esse tão importante subtópico em sala de aula. Agora nós vamos concluir especialmente essa lição observando a abordagem do pastor Osiel Gomes junto com você. Na conclusão da lição, o pastor Osiel Gomes diz que a nossa caminhada cristã deve ir rumo ao céu. Precisamos tomar cuidado para não entrar no caminho da desobediência e, infelizmente, sofrer a condenação do inferno. Mas aqueles que se arrependeram em Cristo, têm o seu nome escrito no livro da vida, podem então desfrutar desse tão importante local preparado para os santos. Que Deus em Cristo possa confirmar isso também no seu coração, te usando na escola bíblica dominical da sua igreja. E é claro, você que está por aqui, se você pode, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, se você pode também, por gentileza, deixa aqui tua mensagem. Muito obrigado pelo teu carinho, você que está sempre por aqui. Me segue no nosso Instagram, @JandersonNascimento, nossas redes sociais estão aqui para você poder seguir. Você pode tirar uma foto assistindo a aula, tirar uma foto junto com os seus alunos, me marcar lá no Instagram, vou ter o prazer de repostar esse material seu também, conhecer você e conhecer o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos orar, pedindo a direção de Deus, em nome de Jesus, sobre a tua aula, em Cristo, para a glória de Deus e também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste trimestre eu estou retirando essas aulas e os momentos de oração, especialmente finalizando agora, para intercedermos pelos nossos irmãos no estado do Rio Grande do Sul, irmãos e irmãs queridas, irmãos e irmãos queridos, que enfrentaram aí, estão enfrentando essa tão grande tragédia, tentando se reerguer, tentando dar os passos mais uma vez, pessoas que estão passando por processos de lutos, pessoas que estão passando por situações difíceis, mas pessoas também que estão ajudando outras pessoas. E nós, como Igreja de Cristo, nós vamos oferecer essa oração, intercedendo pelos irmãos, e eu peço a você, se você pode, se você é aluno desse canal, tire um momento de oração pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul também, na tua aula para a glória de Deus. Vamos orar e interceder pelos nossos irmãos.
Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial, dessa aula que o Senhor nos concedeu, e oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos no estado do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando, Senhor, diversas provações. Pai, abençoe os teus filhos, dê força, coragem, caminha com eles, Senhor. Ajuda os teus servos a se erguerem mais uma vez depois dessa tão terrível tragédia. Pai, em nome de Jesus, venha ajudá-los, venha, Senhor, abençoar os teus servos. Cessa, Senhor, essa temporada de tão difíceis condições em que os teus filhos estão enfrentando. Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos e servas, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Osiel Gomes. Importante você ler esse material, é o livro de apoio da lição, vai valer muito a pena para a tua edificação também. Indico para você o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você vai encontrar esse material no site da editora. Indico para você também o Ensinador Cristão. Vale a pena você ter esse material para construir a tua aula e ser abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 12. Já estamos quase finalizando o trimestre e você pode também estar conosco no próximo trimestre. Nós já estamos preparando aí o material para você estar assistindo, participando com a gente. Nós vamos trabalhar semana que vem, na segunda-feira às 18 horas, sobre o tema A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Vamos falar sobre o céu. Hoje nós falamos aí a respeito da existência e realidade do inferno. Semana que vem vamos ter uma visão mais escatológica sobre o céu, a nossa morada, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.